Aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, hoje é o dia 2 de abril de 2021. 2 de abril, para quem não sabe, é o Dia Internacional da Consciência ao Autismo. E nós vamos falar sobre isso. Por que a ONU estipulou o dia 2 de abril como Dia da Consciência do Autismo? Dia da Consciência do Autismo, porque nós que temos uma visão típica do mundo, que seria uma visão não autista do mundo, precisamos entender que o autismo não é uma doença, pessoal. O autismo é uma condição, é uma visão diferente do mundo. Nós enxergamos o mundo de uma forma e as pessoas autistas enxergam o mundo de outra forma. Então, nós temos o dia 2 de abril para termos essa consciência que nós precisamos entender o que é o autismo e ajudar, auxiliar essas pessoas a terem uma vida melhor, a terem um entendimento do mundo melhor, porque nós não entendemos como que eles enxergam o mundo, da mesma forma que eles não entendem como que nós enxergamos o mundo. Então nós precisamos chegar num denominador comum e nós conseguimos viver melhor e estar num mundo bom, melhor, sem preconceito. Tranquilo? Quem vai falar sobre isso, que entende mais sobre o assunto, é minha esposa, minha querida esposa. Ela é terapeuta ocupacional e vai falar sobre o autismo com vocês, sobre a aplicação da terapeuta ou da terapia ocupacional para com os autistas. Tranquilo? Para você que já curtiu do conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para estar por dentro de tudo e de todos os vídeos que nós postamos aqui no canal Dicas Conscientes, beleza? Tamo junto. Olá, eu sou a Camila, eu sou terapeuta ocupacional e no dia de hoje, dia 2 de abril, eu fui desafiada a vir falar um pouquinho sobre a minha profissão aplicada no aspecto do autismo, Se a gente for pensar, o aspecto do autismo, ele é muito grande, envolve várias áreas, componentes. Mas eu vou falar um pouquinho sobre a minha profissão, que é um curso, a terapia ocupacional é uma graduação da área da saúde. Normalmente é de 4 a 5 anos de curso. A gente trabalha... Ai, meu Deus! Bom, e o objeto de estudo da terapia ocupacional é a ocupação humana. A ocupação humana no seu todo. E isso envolve várias coisas também, E eu quis falar, eu pensei em falar principalmente sobre atividades de vida diária e atividades instrumentais de vida diária no dia de hoje. Pensando que o autismo é uma condição do neurodesenvolvimento que afeta principalmente áreas sociais, de comunicação, linguagem e sensoriais, Então, muitas vezes, as pessoas dentro do aspecto do autismo têm maiores dificuldades de desenvolver a sua independência e autonomia nestas atividades. Bom, e o que seria? Atividades de vida diária. São aquelas atividades básicas do dia a dia, que para nós que tivemos um desenvolvimento típico, parece banais, parece muito comum, que é o quê? Escovar os dentes, lavar as mãos, autocuidado, como pentear o cabelo, tomar banho, se alimentar. Essas atividades do dia a dia que nós aprendemos ao longo da nossa vida de forma muito natural, E as atividades instrumentais de vida diária que também aprendemos de forma muito natural, um pouquinho talvez de mais atenção, que são atividades que necessitam de coisas externas, de fatores externos, instrumentos externos. Como, por exemplo, usar o telefone, usar o smartphone, quando eu fiz a faculdade não existia smartphone, então a gente falava só usar o telefone. Mas hoje tem o smartphone e é um meio de comunicação gigantesco. E as pessoas que estão dentro do aspecto do autismo, podem ter alguma dificuldade. Às vezes não, porque as crianças hoje já nascem já conectadas, Mas é uma atividade instrumental de vida diária. Como usar também um eletrodoméstico. E essas atividades todas formam um grande bolo de atividades que o terapeuta ocupacional trabalha. E trabalha também pensando em levar autonomia e independência para essa pessoa que apresenta alguma dificuldade, certo? Bom,
Pensando que a pessoa dentro do aspecto autista, assim como eu disse, tem certas dificuldades, principalmente em comunicação, em áreas sensoriais e sociais. Essas atividades, como as básicas, que nós aprendemos naturalmente, nós aprendemos muitas vezes por imitação. Então, ia pensando que a pessoa dentro do aspecto autismo tem uma certa dificuldade social, ela não consegue ter aquele interesse na outra pessoa para aprender. Então, por exemplo, eu me lembro um pouco de como eu aprendi a tomar banho, por exemplo. Eu me lembro de tomar banho junto com a minha mãe e eu observar como ela tomava o banho. Então, como ela lavava o cabelo, como ela se ensaboava, como ela se enxugava. E aí, isso, naturalmente, eu fui imitando, né? Que a imitação é uma condição social. Bom, e aí assim eu fui aprendendo a tomar meu banho. Eu me lembro também de na escola, lá quando era prezinho, não sei como chama hoje, mas que a professora também ensinava algumas coisas, ela dava algumas ideias do que vinha primeiro, o que vinha depois e o que vinha por último na hora de tomar banho. E isso é o quê? Através da linguagem, a comunicação. E a pessoa dentro do aspecto autista, ela tem dificuldade com comunicação. Nós sabemos que, também, né, é importante frisar, que cada pessoa dentro do aspecto é uma pessoa, né? Cada uma tem as suas dificuldades, mesmo que nós sabemos que dentro do aspecto autista existem sim graduações, né? E dentro dessas graduações existem outras graduações que a gente sabe que tem leve, moderado e severos. E dentro dessas graduações, cada pessoa também é uma pessoa, cada um aprende de uma forma, né? Até as pessoas com desenvolvimento típico também aprendem de formas diferentes, né? Então, esse é o grande papel do terapeuta ocupacional, o grande desafio, né? E é uma delícia, na verdade, porque cada um é cada um. E a gente tem que estudar dentro das especificidades de cada um e da sua família, como aquela pessoa funciona, né? Como ela aprende, como ela lida com aquela situação. Então, vamos dar mais uma vez o exemplo do banho. Pra pessoa, pra criança, eu vou falar criança, tá? Pra criança, eu vou falar primeiro a criança, porque pensando que os maiores desafios das atividades de vida diária vêm na infância, é importante a gente pensar em facilitar a forma com que essa criança, dentro do aspecto, entenda o processo. E os pais aí das crianças autistas sabem melhor do que eu, que a criança dentro do aspecto autista, ela necessita de ter previsão do que vai acontecer, né? Para não se assustar, para não ter medo. Por exemplo, vou dar mais um exemplo. O meu filho, né? Eu tenho um bebê e hoje ele toma bem, ele tem um desenvolvimento típico até o momento, assim, não observamos nenhum aspecto não típico, mas no início, para dar o banho era um problema. Então a gente colocava ele na água, ele chorava, ele gritava, ele esperneava, por quê? Era uma atividade nova, uma coisa diferente, temperaturas diferentes, toques diferentes, né? Então isso tudo envolve muitos componentes e a pessoa dentro do aspecto autista sente isso muito mais aflorado à pele. Então temos que auxiliá-los nisso. Então, vamos tomar o banho. Vamos dividir a etapa do banho. Então, por exemplo, o que é? Identifiquei que está sujo, é necessário tomar um banho. Então vamos fazer o quê? Encaminhar a criança até o banheiro. E falando para ela, vamos até o banheiro tomar banho. Outro detalhe, é importante que não faça perguntas, sabe? Porque se você faz a pergunta, vamos tomar banho? A criança pode te dizer não, né? Então, nós vamos tomar banho, vamos até o banheiro. Chegando no banheiro, vamos chegar no box. Certo? Cada casa, mas assim, tô dando um exemplo do geral, né? Vamos no box. E aí? Vamos abrir a torneira. E é legal que você possa fazer isso com a criança falando de uma forma calma, tranquila, com paciência, principalmente, né? Porque lidar com crianças e lidar com diferenças é necessário ter paciência. Vamos ligar a torneira, deixar a água cair. Vamos pensar o que é a água cair. O quanto isso traz estímulos externos, né, para a pessoa, né, principalmente dentro do aspecto autista. Então, deixar a água cair. Então, agora vamos pegar a bucha. Por onde que vamos começar? Vamos lavar primeiro as mãos. Então, dividir detalhadamente cada fase
da atividade, isso explicando de forma verbal, primeira parte, né? Para facilitar, para ele entender, para ele se sentir seguro naquela atividade, tá? E aí, aos poucos, que você for percebendo que aquela criança tá lidando bem com a situação e você não tá precisando, isso não é um banho, não é 2 banhos, não é 3 banhos, é um monte de banho, tá? Mas aos poucos que você vai observando que aquela criança está se sentindo mais adaptada, você não está precisando muito de falar mais, você não está precisando de fazer por ela, então você começa a se retirar daquele ambiente, tá? Então, começa a dar pistas. E aí, assim, isso é só um exemplo, tá? É um exemplo de formas que podemos lidar com essas atividades. E aí, assim que você vai saindo, você pode deixar pistas escritas, ou desenhos, ou fotos para que aquela criança possa lembrar do passo a passo. E aí você, pai e mãe de criança, dentro do aspecto autista, às vezes vai saber avaliar isso até melhor do que eu, que não estou lá dentro da tua casa. E dando aos pouquinhos aquela autonomia que aquela pessoa precisa, né? Bom, eu quis dar um exemplo aqui, eu não sei se eu fugi muito, até mesmo porque eu não tô muito habituada com esse negócio de falar olhando pra câmera, né? E eu não sei se eu fugi muito do tema, mas eu quis dar algumas dicas de como lidar com algumas atividades. Eu dei o exemplo do banho, porque é uma coisa muito ampla, né? E o banho é uma coisa que envolve várias coisas, como eu já disse. Mas pensando em todas as outras atividades que a criança tiver dificuldade, é tentar ter esse mesmo raciocínio, de quebrar a atividade em pequenas partezinhas, porque a gente faz tudo no automático, a gente não percebe isso. Mas então, ó, por exemplo, sujou as mãos. Qual que é a resposta? Ir até o banheiro. Qual que é a consequência? Abrir a torneira. E aí vai, pegar o sabonete, esfregar as mãos, fechar a torneira, né? Abrir a torneira novamente, enxaguar as mãos, depois enxugar. Pensa o quanto isso envolve várias questões externas à criança, né? Então, é pensar exatamente nessa, em todas as atividades, pensando na tua criança, aí em casa, qual a dificuldade que ela tem? Qual a atividade que ela não consegue fazer sozinha? Qual a atividade que você mais precisa auxiliar, né? E tentar fazer isso, quebrar a atividade auxiliando ela verbalmente ou fazendo por ela, tá? Inicialmente, a partir do momento que ela está muito confortável com isso, começar a se retirar de cena mesmo. Então, ela percebeu que a mãozinha tá suja, você só acompanha ela até o banheiro. Porque da próxima vez, ela vai ligar. Mão tá suja, vou ao banheiro, né? E aí, assim, como eu disse, o próximo passo seria deixar pistas até o ponto que a criança não precisa mais de nem da tua ajuda, nem de pistas, e vai conseguir fazer isso sozinha automático. Bom, eu espero que eu tenha ajudado, né? E eu vou deixar meu contato aqui, se quiserem entrar em contato e tirar algumas dúvidas, sugestões, dicas. Se não gostou de alguma coisa também, alguma crítica, né? Estamos aqui abertos. Mas é isso. E eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos até mais.